uma aula a gente tinha aqui apenas dois botões aqui no nosso menu inicial. Um ia para a tela de exibir filmes, outro ia para a tela de cadastrar filmes, né? Então podia cadastrar um filme e exibir a lista de filmes cadastrados. Para cada uma dessas telas, um arquivo view controller associado, que a gente usa para ler conteúdo da tela e inserir conteúdo na tela. A gente criou também a classe filme e a classe filmes. A classe filme tem a estrutura de um filme, né, com os 3 atributos que a gente definiu: o nome do filme, o nome do diretor do filme e se ele é um filme favorito ou não. Além disso, tem o inicializador da classe, que é a função que atribui valores para esses atributos quando a gente cria um novo objeto. E a classe filme até um array do tipo filme, que é um array estático, significa que a gente consegue acessar ele de qualquer uma dessas páginas sem precisar criar um novo objeto do tipo filmes, né? Que na verdade eu chamei de classe data filmes nesse projeto que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então, a última missão que a gente vai tratar hoje é para criar a lista de filmes favoritos, né? Já que um dos atributos de filme é o campo booleano favoritos, né? Então a gente pode ter uma tela para exibir todos os filmes e uma tela para exibir os filmes favoritos. Essa aula eu não vou fazer o passo a passo porque a ideia, né, o processo dela é muito parecido com o anterior. A gente vai inserir de novo um Table View Controller, igual a gente fez para inserir para fazer a lista de filmes. Então vou inserir uma nova tela Table View Controller. Vou inserir um botão na primeira tela, que vai ser o botão que a gente vai chamar essa nossa tela, né? Vai ser o botão mostrar favoritos. Criar um link da primeira tela com a nossa nova tela e criar uma função para o botão dizendo que ele chama esse caminho para exibir essa tela. Beleza? Aqui dentro, a mesma configuração. Eu vou definir um nome para a nossa estrutura inicial, um identificador para ela, e vou também usar o estilo básico, né? Eu só quero mostrar o título dos filmes. E na hora de exibir o conteúdo, né, o número de linhas vai corresponder ao número de linhas de um array que eu quero exibir, e depois eu vou percorrer esse array. Aí, qual que é a diferença então da primeira tela para a segunda? É qual array que eu vou exibir. Aqui eu mostrei um array de filmes que possui todos os filmes cadastrados. Aqui eu quero mostrar um array de filmes que só possui os filmes favoritos. Então, lá dentro da classe DataFilme, na verdade, que está dentro do arquivo filmes, eu vou criar uma outra estrutura, também estática, para a gente ter acesso aos filmes favoritos. Revisando aqui, a missão era criar uma nova tela, igualzinha à tela que lista os filmes. Agora vai continuar exibindo filmes, só que filmes específicos, não todos. Né? Para isso eu tenho que também criar um botão na tela inicial, fazer o caminho da primeira tela para a segunda, dizer que esse nosso novo botão chama essa nova tela e nessa tela configurar ela da mesma forma que a gente configurou a tela de listar filmes. Só que agora o que eu vou exibir aqui não é o array de filmes, e sim o resultado de uma função que lista os filmes favoritos. Tá? Então, com isso, para esse momento, a gente tem 4 telas. A primeira tela é um View Controller, então, e ela já vem por padrão, já vem com o arquivo View Controller. A outra tela é o cadastrar filme, que a gente inseriu, ela também é um View Controller. A gente inseriu um arquivo Swift também da classe View Controller e linkou as duas. Inserimos um Table View Controller e um arquivo Swift da classe Table View Controller e linkou os dois. Inseriu agora uma nova tela Table View Controller, um novo arquivo Table View Controller e listou os dois. A classe filme,
que a gente tinha continua igual, e a classe filmes, que tem o array de filmes que a gente acessa, né, tanto para listar quanto para cadastrar um novo filme, é onde a gente fez uma pequena modificação que eu vou já mostrar para vocês, que é para exibir os filmes favoritos. Então vamos lá. Aqui no Table View Controller Filmes, que exibe todos os filmes, né, que a gente tinha no número de sessões. A gente definiu uma única sessão. No número de itens da nossa lista, a gente pega lá de dentro da classe Table Data Film o array filmes.count. Então, o número de linhas corresponde ao tamanho do nosso array. E na função que vai preenchendo a nossa lista, nossos componentes na tela, né? Ele basicamente percorre a lista, né? Então eu digo que o cell.textLabel.text, que é o elemento que já vem por padrão nessa nossa tela Table View Controller, recebe o DataFilm, que é a nossa classe, ponto filmes, é o array que tem lá dentro do tipo estático, na posição indexpath.row, que é o parâmetro dessa função aqui, no momento que ela estiver sendo chamada, no campo nome, porque cada elemento desse array é um filme, né? Então eu quero pegar o nome do filme, tá? Então isso aqui percorre o array de filmes, tá? A nossa nova tela, que é o Table View Controller Fave, tem as mesmas três funções que já vem por padrão, né? Também vou exibir uma única sessão, só que agora na hora de exibir, de dizer o número de linhas que eu vou exibir, eu vou acessar também o DataFilm, só que agora, ao invés de acessar o array que eu tinha criado lá dentro, eu vou acessar uma função que eu criei, que eu vou já mostrar, que chama favoritos. Então, datafilm.favoritos.count. Então, o retorno dessa função é um array. E eu vou contar o tamanho do array retornado por essa função. E na hora de exibir, né, de fato montar a lista que vai ser exibida, eu vou dizer que a célula desse nosso Table View Controller, no text label.text, recebe a nossa classe DataFilm, ponto favoritos, que é a função criada lá dentro, na posição indexpath.row, ponto nome, igualzinho. Então, olha que mudou do que eu vou exibir nessa tela para a anterior. A anterior eu exibo direto o nosso array que tem todos os filmes. Essa aqui eu estou acessando o retorno de uma função favoritos que foi criada lá dentro da nossa classe DataFilms. Então vamos ver a classe DataFilms, né? Antes ela tinha apenas isso aqui, apenas o array de filmes. Então, do tipo estático, um array que chama filmes, ele é um array de filmes e começa vazio. Se eu assistir os vídeos anteriores, conforme eu vou inserindo, eu vou, na nossa tela de inserir, quando eu clico em cadastrar, eu insiro um novo filme nesse array. Quando eu clico em exibir, eu acesso esse array para exibir esses filmes. E o botão de exibir, na verdade, a gente já fez também, só assistir o vídeo anterior, uma função que é chamada dentro do, antes de chamar a página de exibir filmes, né, que cadastra aí uns 10 filmes de uma vez, só para a gente ter uma lista já preenchida. Pois muito bem. Esse cara é a nossa lista de filmes. Todos os filmes cadastrados nesse nosso projeto, eles ficam aqui dentro desse array. E eu quero, para a segunda tela, exibir apenas os favoritos. Para isso, então, a gente criou aqui dentro uma função, vamos ver assim, uma função também estática, tá? Uma função que ela também é estática, a gente vai conseguir acessar ela direto. O nome dela é favoritos e ela retorna um array de filmes. Se ela retorna um array de filmes, o mínimo que eu preciso fazer aqui dentro é criar um array de filmes e retornar esse array de filmes. Então, criei aqui uma variável x, que é um array de filmes, que começa vazio,
e retorno ele. Isso aqui já é suficiente para essa função funcionar sem erro. A questão é que essa função sempre retorna um array vazio. E o que eu quero fazer aqui dentro? A ideia é que a gente percorra o array que tem todos os filmes e adicione nesse nosso array criado aqui, que é o array X, apenas os filmes cujo campo favorito seja verdade, seja true. Né? Então, como é que a gente faz isso? Opa! Ah, eu vou então criar um for para percorrer o nosso array filmes. Tá? Então, cada interação desse for, ele vai pegar o elemento da vez do nosso array e colocar aqui em item filme. Então, item filme, no momento, ele vai ser o nosso filmes na posição 0, depois o filmes na posição 1, 2, 3, até acabar o array de filmes. E cada posição é um filme. Então, eu posso acessar item F, né, ponto favorito. Como o favorito é um campo booleano, basta eu colocar isso aqui dentro do nosso if. Né? Ele já vai ser verdadeiro ou falso. Então, se item f ponto favorito, ou seja, se o valor favorito desse filme for verdade, essa restrição do nosso if vai ser verdade e ele executa o que está dentro do bloco aqui do if, né? Que é basicamente x.append, x é o nosso novo array, item f. Então, se o item atual tiver um filme cadastrado como favorito, adiciona esse filme específico dentro do nosso novo array. Tá? Isso ele faz para cada filme do array de filmes. No final, depois de percorrer todo o array de filmes e inserir no array X apenas os filmes favoritos, eu retorno X. Então, olha só, agora faz mais sentido. Aqui na nossa classe, a table view controller Fábio. Eu chamo então data filme ponto favoritos ponto count. Então, o que o favoritos faz? É uma função que percorre o meu array com todos os filmes, insere num novo array apenas os filmes que são favoritos e retorna um array de filmes favoritos para cá. Daí eu mando contar esse array de filmes favoritos. E aqui na outra função, eu chamo datafilme.favoritos, que é aquela nossa função que percorre a lista de o nosso array de filmes e insere num novo array apenas os filmes favoritos e retorna os filmes favoritos para cá. Tá? E aí eu acesso cada posição desse array, ponto nome para preencher na nossa tela. Vamos ver isso funcionando, pessoal? Então, só para lembrar, se eu acessar o mostrar, desculpa, já foi. Se eu acesso mostrar filmes, ele já cadastra por padrão alguns filmes para gente, tá? Se eu acessar de novo, ele mantém esses filmes cadastrados. O cadastrar filmes, chamar de vida, diretor Caio, e ele é um favorito. Então, olha só, mostrar filme agora, tem o filme Vida. Filme Vida é um favorito, então se eu clicar em favoritos, o filme Vida aparece. E aqui só aparecem 2, 4, 6, 8 filmes. Sendo que o total de filmes é um pouco maior. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Muito bem, pessoal. Isso é o conteúdo da nossa última atividade,